Pessoal, bom dia. Eu queria agradecer primeiro a Gleides pelo convite. Obrigado, viu, Gleides? Para mim é uma honra estar aqui hoje. Queria agradecer pela introdução também. Agradecer a vocês por estarem aí, domingo de manhã, gelado, parabéns. Eu vou, assim, a minha proposta... A minha proposta hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os tipos de obsessão segundo Allan Kardec. E aí, a ideia é fazer algumas provocações para vocês, e eu vou aproveitar que agora no comecinho está todo mundo prestando atenção, e eu já vou direto para as mensagens mais importantes que a gente precisa levar para casa. Então, eu vou começar pelas conclusões. Então, a primeira delas é que o maior fator de risco para a gente ser vítima da obsessão é a fraqueza moral. Então, os maus comportamentos, os maus pensamentos, a gente ser vingativo, puxar tapete dos outros, falar mal pelas costas... Esses são os comportamentos que mais nos tornam suscetíveis a ser vítima de obsessão. E, em contrapartida, o melhor remédio e a melhor prevenção contra a obsessão são os comportamentos contrários. Então, a gente saber perdoar, a gente rezar pelos nossos inimigos, a gente ter esse bom comportamento moral. Então, isso daqui é a mensagem, é o coração da mensagem do dia de hoje. Deixa eu ver se dá para mexer, beleza. Então, pensando em obsessão, será que o Kardec participou de algum tratamento, de algum caso de obsessão? Sim, ele participou, e inclusive está nas obras dele. Mas aí vocês vão pensar assim, Rafa, eu nunca vi falando disso em nenhuma obra dele, ele contando essa experiência. É porque isso não está nas obras mais famosas do Kardec, nos livros que a gente costuma ler. Está numa obra que é pouco conhecida, mas que é muito importante a gente estudar. Então, eu vou deixar aqui que estudar essa obra, pouco conhecida, é muito importante, mas não vou falar o nome ainda, vou falar daqui a pouco. E a terceira mensagem é uma coisa que vocês já sabem, então eu só vou relembrar, só que eu vou precisar... Ângela, eu posso pegar seu óculos emprestado? É rápido. A Ângela é especialista em óculos, e ela falou que se eu jogar esse óculos no chão, a lente nem vai riscar. E eu também sou especialista em óculos, e eu garanto que se eu jogar esse óculos no chão, a lente vai se estraçalhar. Qual que é a melhor maneira de a gente tentar encontrar a verdade nesse caso? O que você acha, Ângela? Você tem uma opinião, eu tenho outra. Qual que é a melhor maneira? Joga ele no chão. Joga ele no chão. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Por quê? Porque quando a gente joga ele no chão, a gente vê o fato, a gente vê a evidência, o fenômeno acontecendo. E os fatos são muito mais importantes do que as opiniões. Então, essa é outra mensagem que todo mundo sabe, mas às vezes é bom lembrar. Eu costumo retribuir participações com chocolate, porque eu adoro chocolate. Então, Ângela, obrigado. Tem trufa branca e preta 0. Qual você prefere? A preta, tá bom. Tá aqui, ó. Muito bem. De nada. Então, essas daqui são as 3 mensagens mais importantes. Então, esse aspecto moral é muito importante nos casos de obsessão. É muito importante a gente estudar essa obra pouco conhecida, que não é tão popular entre os espíritas, e os fatos são mais importantes do que as opiniões. Beleza, então agora vamos ver quais são os tipos de obsessão de fato. Ô Paulo, fala um livro do Kardec que você gosta. Qualquer um. O Evangelho, esse livro é ótimo, mas fala livro dos Espíritos, só para bater ali com o slide. O livro dos Espíritos, excelente escolha. O livro dos Espíritos, olha aí, no livro dos Espíritos, o Kardec já fala dos tipos de obsessão, eles já aparecem aqui. Então ele fala lá que tem a obsessão, a fascinação, a subjugação, e ele diz explicitamente que não tem possessão. Ele não diferencia muito bem os tipos, mas ele já traz os nomes no livro dos Espíritos. Ô Paulo, fala um outro livro do Kardec que você acha que ele fala sobre os médiuns, sobre a prática mediúnica. Você lembra de algum? O livro dos médiuns, perfeito. No livro dos médiuns, o Kardec também fala sobre obsessão. Ele fala dos tipos de obsessão. E ele retoma as mesmas ideias que ele apresenta no livro dos Espíritos, só que aqui ele diferencia bem os tipos. Ele explica super bem. Então, ele fala da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, e reforça que não tem possessão, que é essa ideia de um espírito substituir, um espírito desencarnado, substituir o espírito do encarnado no corpo. E tem mais um livro que ele fala sobre isso, que tem a palavra Gênese no nome, Paulo. Você sabe que livro que é? A Gênese, perfeito. Obrigado.
Na Gênese, o Kardec fala que tem obsessão simples, que tem a fascinação e a subjugação, mas ele diz que tem possessão. E agora? Uma aparente contradição, né? Aliás, Paulo, você prefere trufa preta ou branca? Preta. Deixa eu achar a trufa preta. Aí, pronto, nada. Então, como essas três primeiras aqui, elas são concordantes nas três obras, eu vou comentar dessas três aqui primeiro, desses três tipos primeiro, e depois a gente vai entender o que aconteceu ali no final. Então, antes, eu só vou fazer uma definição que eu tirei da Gênese, o que é obsessão. Então, está na Gênese, capítulo 14, item 45. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, não é só aparecer algum espírito aqui, falar uma coisa ruim e ele ir embora. Isso acontece o tempo todo com os melhores médiuns, as melhores pessoas. A obsessão é uma ação persistente, duradoura, de um espírito inferior sobre alguém. E são espíritos inferiores, porque os espíritos superiores, eles vêm, dão uma sugestão boa, se a pessoa não ouve ou não se compromete em se melhorar, ele pega e vai embora. Então, essa daqui é a definição do Kardec. Os tipos de obsessão, eles dependem da intensidade, da força da influência que o espírito tem sobre o encarnado e sobre os efeitos que essa influência causa no encarnado. Esses são os dois critérios para a gente entender os tipos. E agora, nos próximos slides, eu vou fazer umas descrições daqueles tipos baseada no livro dos médiuns. Então, ela é focada nos médiuns, mas ela vale também para as pessoas que não têm mediunidade ostensiva. Então, vou começar pela obsessão simples. Eu montei várias figurinhas na inteligência artificial. Eu não sei se vai dar para ver aí do fundo, mas eu vou descrever mais ou menos o que está acontecendo. Então, no caso da obsessão simples, esse espírito que insiste em ficar incomodando a pessoa, ele fica atrapalhando as comunicações do médium. Então, o médium está lá, preparado para receber uma comunicação, vem aquele cara chato falando, estou aqui, vou te atrapalhar. Ele não mascara o interesse em atrapalhar o trabalho do médium. O médium sabe o que está acontecendo. Então, o médium não está sendo enganado. Ele percebe que ele tem aquele espírito ali enchendo a paciência dele e atrapalhando o trabalho. E o Kardec comenta que isso acontece, inclusive, num tipo de comunicação que meio que se perdeu na tradição espírita, de chamar um espírito em particular. Então, quando o médium chama aquele determinado espírito, o obsessor aparece no lugar dele. Então, suponhamos que eu tenho o mérito de conversar com Einstein aqui. Falo, Einstein, vem cá, me ajuda um pouquinho, preciso resolver uma equação. Vem o obsessor e faz tudo errado. Então, esse tipo de situação acontece também na obsessão simples. E uma última categoria aqui dentro da obsessão simples que o Kardec comenta é de obsessão física. Então, nesse caso, se tiver a condição de um médium ali que permita que esse fenômeno aconteça, vão aparecer essas manifestações ruidosas, essas batidas, essas pancadas. Então, essa aqui é a ideia meio que geral da obsessão simples. O maior inconveniente dessa obsessão é o médium não conseguir fazer o trabalho dele bem, mas o médium não está sendo enganado, ele sabe o que está acontecendo. Então, dentre os três tipos que o Kardec cita, esse é o menos grave. A gente vai dar um passo agora para a fascinação. Eu só vou tomar um golinho de água aqui. Vou deixar aqui em cima. Na fascinação, é um tipo de espírito diferente, já é um espírito mais hipócrita, ele é mais sedutor. Então ele vem com um discurso bonito, falando de humildade, de caridade, falando de Deus. E aí quando ele ganha a confiança do médium, ele começa a jogar umas ideias tortas, umas hipóteses esquisitas, e o médium não percebe. O espírito sempre fica trabalhando ali na vaidade do médium, no orgulho dele, para ele não se desconvencer, e fica falando umas abobrinhas. Então, por exemplo, falar o ser humano que é muito parado, numa próxima vida ele vai reencarnar como uma pedra. Isso é inconsistente com as teorias espíritas, né, com os fatos que a gente observa. Mas o médium pode não perceber que isso é uma bobeira, e ele defende aquilo. Então, o espírito meio que conduz, o obsessor conduz essas ideias ruins do médium, e o médium não percebe. Inclusive, ele acaba induzindo o médium a se afastar dos amigos que estão falando para ele, isso está esquisito, isso está errado,
porque ele acha que as pessoas estão com inveja. Ele é um gênio, ele recebe mensagens superiores. Por que eles estão falando que eu estou errado? Então, esse é o caso da fascinação. Esse caso já é mais grave, o médium é enganado e é difícil de você desfazer essa ligação entre o obsessor e o obsidiado. E o caso mais extremo é o da subjugação. Aqui, a intensidade é mais forte da interação do espírito com o médium. O espírito aqui já meio que paralisa a vontade do médium. O Kardec fala que, no caso, por exemplo, dos médiuns inscreventes, essa manifestação pode acontecer como uma vontade incessante do médium querer escrever. E se ele não tem papel e caneta perto, ele começa a ficar escrevendo no ar, fica escrevendo na parede. Então, esse é um jeito que isso aparece, a subjugação. E a pessoa está incomodada com aquilo, ela sabe que aquilo está acontecendo e não consegue se desvencilhar. O Kardec inclui, esse é um caso mais extremo, talvez mais raro, e tanto assim que o Kardec até cita um caso para convencer as pessoas disso, que eu vou ler aqui. O Kardec é muito gentil na introdução. Ele fala assim: conhecemos um homem, esse caso aqui, conhecemos um homem que não era jovem nem belo, Kardec sendo gentil, né? Não era jovem nem belo, e que sob o império de uma obsessão dessa natureza, que é a subjugação, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Então passava uma mulher ali perto do cara, que ele nem sabia quem era, não gostava dela, e aí ele se via forçado a ajoelhar e pedir a moça em casamento. Então esse é um caso aqui extremo dessa subjugação. E nesse mesmo caso, ele ainda cita que esse moço que estava passando por esse problema, às vezes ele estava no meio das pessoas, ele sentiu uma força nas costas e no joelho, e tinha que se ajoelhar e beijar o chão. Então esse era o constrangimento porque esse rapaz passava. Então esse aqui é um caso em que o espírito já meio que tem um comando sobre a pessoa, comando mecânico. Então, muito bem, esses eram os 3 casos principais que eu queria apresentar agora no comecinho. E agora uma parte mais interessante para a gente entender o que aconteceu ali. Só que antes de partir para isso, eu vou fazer um quiz, uma pergunta aí para vocês. Eu vou fazer a pergunta, vou dar 2 dicas, vou dar um tempo para vocês responderem, aí eu chamo alguém para a gente conversar. Então a pergunta é a seguinte: quantas obras o Kardec escreveu sobre o Espiritismo? 3, 5, ou o famoso o Pentateuco, 1, cerca de 10 livros e livretos e 136 fascículos de uma revista, ou mais de 450 livros. Então eu vou dar as dicas. A primeira dica é: não é a resposta 2. Não é a resposta 2, porque às vezes a gente tem essa confusão de que só tem 5 livros do Kardec. E a segunda dica é que a alternativa certa é a resposta mais comprida. Beleza. Eu vou dar aí 10 segundos só para tomar mais um golinho de água e vou chamar alguém para responder. Tem alguém que começa com a letra Z? Nome aí? Temos algum Z na plateia? Nenhum Z? Um W? Porque se eu falar uma letra comum vai ter muita gente. R, tem algum R aqui? Como que é seu nome, moça? Rita. Rita, qual que você acha que é a alternativa certa? A4, perfeito, muito bem. Rita, você prefere trufa branca ou preta? A preta. Depois passa aqui para buscar, porque o microfone não chega até aí. Muito bem, deixa eu reparar, separei aqui. Então, o Kardec, às vezes a gente tem essa impressão de que o Kardec só escreveu 5 livros, mas não é verdade. O Kardec escreveu um monte de coisa, entre livros e livretos tem em torno de 10, dependendo de como a gente considera o livro, e ele escreveu 136 volumes de uma revista que ele publicava mensalmente. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então a ideia é a seguinte: para facilitar o entendimento de por que essa questão da possessão não ter e depois ele achar que tem, eu criei uma linha do tempo aqui das obras do Kardec, daquelas 3 em que ele fala sobre os tipos de obsessão. Então a primeira é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. O segundo livro daqueles 3 é o Livro dos Médiuns, cuja primeira edição foi publicada em 1861, e o último, que foi a Gênese, em que ele fala que tem possessão, foi publicado em 1868. Então tem uma distância grande entre esses livros, né? Aí a questão é a seguinte: o que será que aconteceu ali naquele intervalo para o Kardec mudar de opinião? Até o Livro dos Médiuns ele achava que não tinha possessão. Na Gênese ele achava que tinha. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele viu algum fato, algum fenômeno, igual jogar o óculos no chão, que fez com que ele mudasse de opinião? Essa é a grande questão.
Mas, Rafa, se ele não fala disso nos livros, como que eu vou saber? Porque na Revista Espírita, que é aquela obra pouco conhecida que a gente precisa estudar, o Kardec conta do trabalho dele, das coisas que ele fazia, ele discutia ideias, discutia notícias, ele ia visitar alguns casos mais delicados, inclusive o caso que eu vou falar hoje, que fez o Kardec mudar de opinião, está na Revista Espírita. Então eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, só para fechar aquela segunda mensagem importante da conclusão, é muito importante a gente estudar essa obra do Kardec, porque aqui o Kardec mostra o bastidor do trabalho. Ele mostra como ele foi fazendo as coisas, como ele foi criando a doutrina espírita. E se a gente quer fazer um bom trabalho, talvez a melhor forma seja fazer em harmonia com os princípios do Kardec, fazendo parecido com o que o Kardec fazia. E isso aparece muito claramente na Revista Espírita. Eu pretendo que o exemplo que eu traga hoje mostre isso para vocês terem uma ideia. Então, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Eu nem estou usando o laser aqui. Para vocês mudarem de opinião. Aliás, para o Kardec mudar de opinião. Então, ele cita aqui vários casos, eu não vou ler tudo, mas aqui são alguns casos que ele viu de obsessão e possessão, naquele intervalo entre o Livro dos Médiuns e a Gênese, que fez ele mudar de opinião. Eu vou falar desse caso aqui, que é um caso de possessão na Saboia. Esse caso, Kardec descreve na revista, no número de dezembro de 1863, inclusive o Silvio me emprestou aqui a versão impressa dele em francês, da Revista Espírita. Esse livro está disponível em português já, ele é um compilado dos números de janeiro a dezembro. Então, se vocês quiserem, tem aqui na livraria também, eu acabei de olhar lá embaixo, né, a gente desceu lá para ver, tem lá disponível, tem na internet também disponível de graça, em português, em inglês, em francês, tem em chinês, tem um monte de idiomas, então não tem desculpa para a gente não ler, e vale a pena, porque a gente aprende muito vendo Kardec trabalhando. Eu sempre penso, quando eu era pequeno, eu gostava de uns vídeos de uns mestres japoneses fazendo espada. E aí o aprendiz fica acompanhando o mestre por 15 anos. E aí, a partir daquele momento, ele começa a virar um profissional de fazer a espada. Aqui, a gente pode ainda fazer a mesma coisa. A gente pode acompanhar esse trabalho ao longo do tempo do Kardec para a gente aprender a fazer um bom trabalho também. Os livros não são ruins. É que o livro é um compilado das ideias. Ali, assim, o Kardec já pensou muito sobre aquilo, aí ele escreve um resumo. Mas a gente não vê o Kardec trabalhando no livro. Ele tem alguns exemplos no livro, mas na revista é muito mais claro, ele descreve com muito mais detalhes. Então tem essa importância. Essa daqui é a capa do número de 1863, desse ano. É assim, a impressão em português tem essa carinha. Aliás, tem outras edições agora. E a matéria está no volume de dezembro de 63, e o título do artigo é Um Caso de Possessão. Então, no título, já tem uma pista ali que o Kardec mudou de opinião. Um caso de possessão, senhorita Júlia. Eu só vou ler com você, na apresentação toda tem 4 slides com muito texto, esse é um deles. Mas assim, não é um super, são 2 parágrafos. Então aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, porque dá para a gente ver, dá para a gente aprender muita coisa já nesse primeiro parágrafo. Kardec diz assim: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo. O sentido vulgar que ele quer dizer é essa possessão do filme, né? Que vem um espírito e entra no corpo de outra pessoa e ele comanda o corpo. É exatamente nesse sentido. Mas subjugados. Então, para o Kardec, até esse ponto, não tinha possessão, só subjugação. Mudamos de opinião. O Kardec aqui está dando um exemplo de humildade. Ele chegou e falou: fera, errei, mas mudei de opinião. Ó. Eu vi que aconteceu alguma coisa, mudei de opinião. E hoje em dia, às vezes, é até difícil de a gente ver as pessoas mudando de opinião. Então, o Kardec está sendo super humilde aqui e já está tomando essa postura. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta. Porque agora nos é demonstrado, então ele viu alguma coisa, que pode haver verdadeira possessão. Isto é, substituição, posto que parcial, porque assim, dura um tempo. A pessoa não vai ficar com aquele espírito ali até morrer, por um tempo. De um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um exemplo recente que observamos pessoalmente. O Kardec foi até lá ajudar a tratar. Olha que coisa bonita, né? O Kardec foi até o lugar ajudar a tratar de uma pessoa. Isso está na revista. No livro isso não aparece. E que foi objeto de sério estudo na Sociedade de Paris, que era o grupo de estudos do Kardec.
Aí eu vou contar a historinha meio resumidamente. São 2 artigos na revista, aliás, são 3. Um de dezembro de 63 e 2 de janeiro de 64. Mas eu vou contar meio resumido porque não dá tempo de a gente falar tudo. Então, assim, essa história acontece numa região da França, talvez no fundo aí não dê para ver muito bem. A França está ali no centro, e eu destaquei em vermelho ali uma parte da França. A França é dividida em departamentos. Aquele departamento chama Saboia. Essa história aconteceu naquela parte ali da França, tá bem vizinho ali com o norte da Itália. E qual que era a história? Era uma moça jovem, de 23 anos, ela trabalhava como empregada doméstica, e era uma pessoa muito tranquila, de caráter muito suave. Não era uma pessoa com educação formal, era uma pessoa sem instrução, e nos últimos tempos ela vinha passando por acessos de sonambulismo. Sonambulismo é uma coisa também não muito estudada, acho que a gente dá muito mais valor para a mediunidade hoje em dia. Mas o sonambulismo é um fenômeno tão importante quanto a mediunidade, e não dá tempo de eu falar muito sobre isso aqui hoje, mas vale muito a pena estudar esse tema. Só para a gente conseguir seguir com a historinha, o sonambulismo não é esse sonambulismo de que a pessoa acorda e à noite, igual a gente costuma pensar. Para o Kardec, o sonambulismo é uma espécie de um transe e que a pessoa entrava, e nesse transe o espírito fica um pouco mais independente do corpo e recobra algumas prerrogativas, algumas habilidades do espírito. Por exemplo, se eu ficasse aqui sonâmbulo, pode ser que eu poderia recuperar algumas memórias de alguma outra vida, alguma coisa nesse sentido. É uma prerrogativa do espírito. Então, só para a gente seguir aqui, vocês podem pensar no sonambulismo como uma espécie de transe. É muito mais do que isso, mas aqui não dá para falar muito. E nesse estado sonambúlico, como ela era uma pessoa muito quietinha, as pessoas nem percebiam que ela estava assim. Ela continuava fazendo o trabalho dela. Só que, curiosamente, nesse estado, ela fazia a limpeza melhor. Então, quando ela entrava nesse sonambulismo, ela limpava melhor a casa, ela ficava mais inteligente e ela conseguia descrever coisas que estavam acontecendo em outros lugares com exatidão. Então, nesse estado sonambúlico, acontecia isso com ela. Até aí, nenhum problema grave. Mas, nos últimos 6 meses, essas crises começaram a piorar. Ela começou a ter alguns acessos durante o sonambulismo, e eu vou ler aqui a descrição do Kardec do que estava acontecendo. Ela se torcia, rolava pelo chão, como se debatesse em luta com alguém que a quisesse estrangular, e com efeito apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Então você imagina a mulher lá na casa de alguém e de repente ela cai no chão, começa a se debater e parece que ela está se enforcando. Começam a aparecer uns sintomas de enforcamento nela. Esquisito. Aí outra figurinha. Ela acabava vencendo esse ser fantástico com quem ela estava brigando, tomava-o pelos cabelos, um ser invisível, ela pegava uma coisa invisível aqui pelo cabelo, dava-lhe sopapos e lhe dirigia injúrias e imprecações, apostrofando incessantemente com o nome de Fredegunda. Então ela pegava o negócio pelo cabelo e ficava falando, Fredegunda, sua safada, sua malandra, e ficava dando uns tapas nela. E falava, né, infame regente, rainha impudica. Kardec é muito gentil, né, os palavrões do Kardec, às vezes eu nem entendo o que ele está falando, mas assim, ele falava, infame regente, rainha impudica, criatura vil e manchada por todos os crimes, ficava xingando o espírito, pisoteava como se a calcasse aos pés com raiva e rasgava as roupas desse ser invisível. Então imagina, você está lá na sua casa, a faxineira está ali e de repente isso começa a acontecer. Muito impressionante, muito impressionante. Aqui a última descrição do Kardec desse caso, né? Tomando-se ela própria por Fredegunda, então a Júlia, que era a moça, ela mesma se dirigia a si mesma como Fredegunda, dava em si própria redobrados golpes nos braços, no peito e no rosto, dizendo, toma, toma, é bastante, infame Fredegunda, queres me sufocar, mas não o conseguirás. Queres meter-te em minha caixa, mas eu te expulsarei. Então aqui era esse indício que o Kardec estava pensando, de o espírito entrar no corpo de outra pessoa para substituir. Essa Fredegunda estava querendo tomar o corpo da Júlia, e a Júlia ficava brigando, querendo impedir que aquilo acontecesse. Para o Kardec, até esse momento, isso não seria possível. Ele não achava que poderia haver uma possessão de fato, em que o espírito entrasse, substituísse o encarnado. E aqui ele começou a ver que isso estava acontecendo. Por isso que ele mudou de opinião. Agora eu vou passar só umas características mais relevantes.
desse caso em particular. Então, o que aconteceu? Por que começou a ficar tão grave e esse caso chegou até o Kardec para ele ir lá ajudar? Um dia, ela estava tentando se livrar da Fredegunda e ela pegou uma faca e ameaçou a si própria com a faca. Só que alguém interveio lá na situação e interrompeu o que estava acontecendo, para ela não se machucar. Ela nunca destratava ninguém. Então, quando ela estava aqui brigando com a Fredegunda, ela nunca apontava para outra pessoa falando Fredegunda. Era sempre contra um ser invisível ou contra ela própria. Então, mais um indício de que a coisa estava nela. Esses casos, essas crises aconteciam várias vezes ao dia, e depois da crise, depois desses acessos que aconteciam, ela ficava muito cansada, e demorava muito tempo para ela sair desse estado. E isso começou a comprometer a saúde dela. Inclusive, o Kardec cita que, em alguns momentos, ela parou de comer, porque ela dizia que a Fredegunda mudava o gosto da comida e tudo ficava com gosto ruim. Então, ela ficava, às vezes, 8 dias sem comer. E ela foi definhando, ela foi se acabando. Quando ela estava fora do estado sonambúlico, ela não sabia quem era Fredegunda. Mas quando ela estava no estado sonambúlico, que ela recuperava algumas memórias, ela sabia quem era Fredegunda, descrevia os detalhes sobre ela, falava quem ela tinha sido e quem ela própria tinha sido. Então, essa é a história do caso. Aí, o que as pessoas levantaram de hipótese? Né? Porque os médicos foram ver, outras pessoas foram tentar ajudar. Algumas pessoas achavam que era uma loucura esquisita, porque era uma loucura em que ela fazia um trabalho melhor, ela era empregada doméstica e limpava melhor, ela ficava mais inteligente e ela conseguia descrever coisas que realmente estavam acontecendo em outros lugares. Então, poderia ser uma loucura estranha. Algumas pessoas achavam que era um problema nervoso, algum problema no cérebro, alguma coisa assim, e o Kardec levantou a hipótese de ser a possessão. Então, essas daqui eram as hipóteses de trabalho ali na época. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Muito bem. Aí, isso aqui tudo na Revista Espírita de 63. Na Revista de 64, o Kardec fala da ida dele lá e fala como foi o tratamento. O que as pessoas tentaram fazer com ela antes de o Kardec ir lá visitar? Na época, tinha uma teoria, tinha uma ideia de tratamento que era o magnetismo, que até hoje existem resíduos ainda dessa ideia do magnetismo entre nós, principalmente porque na obra do Kardec ele fala disso, de magnetismo e magnetizadores. E vou até aproveitar esse momento para dizer, especialmente porque eu sou físico, que não tem nada a ver com o magnetismo do ímã. Não tem nada a ver com o magnetismo do ímã. Não tem nada a ver com o magnetismo do ímã, só para ficar bem claro, tá? Não tem nada a ver com o magnetismo do ímã. Era uma forma de trabalhar alguns tipos de doença na época, esse magnetismo. E alguns magnetizadores foram tentar ajudar, mas nenhum deu certo. Curiosamente, um magnetizador que estava tratando dela, ali na época, quando ele tratava a senhorita Júlia durante as crises, o espírito obsessor ficava mais forte e a Júlia mais fraca. Então não estava dando certo mesmo. Aí o Kardec foi até lá, e aí aqui tem uma frase dele, né? Quando vimos a senhorita Júlia, ele foi até lá e está falando isso estando lá. Quando vimos a senhorita Júlia, o mal estava no apogeu, e a crise a que assistimos foi uma das mais violentas. Então, o Kardec viu aquilo acontecendo pessoalmente, ninguém contou para ele. E agora, os outros slides que tem texto, são esses daqui, mostrando o diálogo do Kardec com ela. Olha que coisa interessante, aqui é o Kardec conversando com a moça. Dá para a gente ver o que ele fez ali, e isso só tem na Revista Espírita, por isso que é importante olhar lá. Minha filha, ele falando para ela, né? Às vezes a gente tem aquela ideia do Kardec, um cara super sério, rude, assim, rude no sentido de ser fechadão, de não ser carinhoso, e ele já começa aqui de um jeito super gentil, né? Minha filha, tenha confiança em Deus, olhe em sua volta, você não vê bons espíritos? O rapaz que tinha ido tratar a moça antes do Kardec, ele achava que ele não podia contar com a ajuda de espíritos superiores. Ele achava que só ele tinha autoridade para controlar os espíritos inferiores, como o que estava atacando a senhorita Júlia. E o Kardec tinha uma opinião contrária. Você pode sim contar com a ajuda dos espíritos superiores. E era isso que ele estava falando para ela. Inclusive uma mini fofoca. Quando ele estava falando isso para ela, esse magnetizador veio e falou para o Kardec, Kardec, não é bem assim, o espírito superior não pode vir aqui na Terra ajudar. O Kardec ficou possesso assim, no sentido de ficou nervoso. Kardec ficou nervoso. E falou, assim, meio que bateu boca do jeito educado, Kardec falando, olha, meu querido,
isso está errado, e quando você falar isso para ela, você está se tornando responsável pela piora do caso dela. Então, se acontecer alguma coisa ruim, vai na sua conta. Deixa eu fazer o meu trabalho. Muito bem. Aí o Kardec continuou conversando, né? Olhe em sua volta, você não vê bons espíritos? Estão falando para ela, olha, você pode contar com a ajuda dos bons espíritos. E ela respondeu, é verdade, disse ela. Vejo espíritos luminosos que Fredegunda não ousa encarar. Então aqui já dá para ver que o cara estava errado. Os bons espíritos estavam ali querendo ajudar, e a Fredegunda, que era o espírito obsessor, ficava com medo desses bons espíritos. Kardec continua, então, são eles que a protegem e não permitirão que o mau espírito vença. Implore a sua assistência, ore com fervor, ore sobretudo por Fredegunda. Então eram 2 espíritos que se odiavam, e a recomendação do Kardec é ore por ela, peça para ela melhorar. Porque às vezes essas vinganças, né, tem 2 lados, aliás, às vezes não, sempre tem os 2 lados. Então a gente precisa aprender a pedir desculpa e precisa perdoar o outro também. E é isso que o Kardec está falando aqui para ela, olha, peça por ela, para que ela também melhore e possa te perdoar por alguma coisa que aconteceu anteriormente. E aí ela fala de um jeito ruim, ela fala, por ela jamais poderei, então não consigo rezar por ela. Cuidado, veja que a estas palavras os bons espíritos se afastam. Então, assim, quando a gente não toma essas boas resoluções, aquela coisa que a gente estava falando da moral, isso atrapalha. A gente afasta a ajuda dos bons espíritos. E assim, eu estou só reforçando essa parte, porque é difícil de fazer isso. A gente mesmo, às vezes, em casa, a gente tem dificuldade em lidar com as pessoas que moram com a gente. Às vezes tem um filho difícil, um esposo difícil, um parente difícil. É muito difícil resolver esse tipo de problema. Só que se a gente deixa isso crescer, a gente não toma esse passo humilde e nobre de pedir desculpa e resolver essa situação, isso pode virar um problema para muitos anos. Nesse caso aqui, virou uma crise de obsessão. Muito bem, então aí continua essa conversa, o Kardec sugerindo para ela rezar, ele continua insistindo para ela, olha, você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que ser melhor que ela, você precisa rezar com ela, você precisa rezar por ela, e ela fala, tá bom, eu vou fazer isso. Mas o Kardec não ficou satisfeito. O Kardec falou assim, vamos fazer isso agora. Repete comigo. Olha o Kardec ali, né? Segurando na mão, ajudando. Faça-o agora mesmo e diga comigo, meu Deus, eu perdoo a Fredegunda o mal que me fez. Aceito como uma prova e uma expiação que mereci. Perdoai minhas próprias faltas como eu perdoo as dela. E vós, bons espíritos que me cercais, abri o seu coração a melhores sentimentos e dai-me a força que me falta. Kardec falando para ela falar isso. E aí ele fala, você promete que vai fazer isso todo dia? Ela fala, eu prometo. Aí o Kardec fala, beleza, então eu também, da minha parte, lá do meu grupo, eu vou te ajudar e vai dar tudo certo. E aí ela fala, obrigada, algo me diz que isso vai acabar em breve. É muito bonito de ver essas coisas, né? Isso só está na revista. Por isso que é importante a gente estudar a revista, porque ali a gente aprende como fazer as coisas de um jeito que às vezes não é o jeito que a gente faz. E não quer dizer que só tem um jeito certo, mas a gente sabe que o Kardec foi um cara top, assim, ele foi um cara muito bom, então vale a pena a gente aprender com as coisas dele. Então aqui só para resumir, né, porque ali foi um texto grande, só para resumir o que o Kardec fez, o que ele fez foi lá, conversou com a Júlia e falou, Júlia, você pode pedir a ajuda dos bons espíritos para te ajudar com o espírito obsessor. Também falou para a Júlia que ela precisa perdoar a Fredegunda e, mais importante ainda, ela precisa rezar pela Fredegunda para ajudar esse espírito, porque a Fredegunda, apesar de ser um obsessor, também está sofrendo. Ninguém está feliz naquela situação. E o Kardec ainda fala assim, olha, eu vou fazer, lá no meu grupo, a gente vai fazer uma comunicação diária com a Fredegunda. O Kardec pegou alguém do grupo dele, pegou um médium do grupo e falou, médium, você vai todo dia chamar o espírito da Fredegunda, conversar com ele para tentar tirar esse ódio, fazer com que ele perdoe a senhorita Júlia para as coisas poderem ser resolvidas. Olha que interessante, né, a forma como Kardec lidou com esse caso. E aí no primeiro artigo mesmo, Kardec já tinha dito, agora a senhorita Júlia está completamente recuperada. Então resolveu. A estratégia do Kardec resolveu um caso, que era um caso de possessão super grave. Agora está completamente recuperada, e uma observação muito interessante, mas não saiu do seu estado sonambúlico. Então ela sarou, a coisa foi resolvida com o espírito da Fredegunda, mas a Júlia continuava naquela espécie de transe, fazendo o trabalho dela, tocou a vida dela.
Achei curioso essa parte que ela continuou sonâmbula. O que não a impede de consagrar-se aos seus trabalhos habituais. Muito bem, essa era a parte que eu queria mostrar para relembrar, né, o que a gente está vendo. A gente estava vendo por que o Kardec mudou de opinião do Livro dos Médiuns para a Gênese. Ele achava que não tinha possessão no Livro dos Médiuns, e na Gênese ele já estava convicto de que tinha, tanto que ele fala isso lá. Muito bem, então aqui só para mostrar o que tem lá na Gênese, né? Isso está no capítulo 14, que se chama Os Fluidos. Na segunda parte tem um trecho que fala de obsessões e possessões. Ali ele recupera aqueles 3 tipos, a obsessão simples, fascinação e subjugação, e fala da possessão. Eu indiquei ali com a setinha, ali está mostrando a página na Gênese que eu peguei. E uma observação muito importante do Kardec, eu já estou acabando. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, assim, mesmo que a gente não saiba fazer tudo bonitinho, do jeito que o Kardec fazia, rezar ajuda muito. Aí você pode falar, putz, Rafa, mas o que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu vou pensar. O Kardec pensou nisso. Para você não dar essa desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, que é o capítulo 28, ele se chama Coletânea de Preces Espíritas. E nas partes 3, 4 e 5, o Kardec coloca umas preces ali que tem um conteúdo para ajudar a gente a pensar no que está acontecendo, ajudar a gente a pensar no que a gente pode estar fazendo de errado e como você pode pedir ajuda para os espíritos ou para outras pessoas. Então ali eu destaquei preces pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal, por um inimigo que morreu, que no caso ali era Fredegunda, né? Mas não necessariamente é a mesma coisa para todo mundo. E ali na parte 5ª, pelos obsidiados. Nessa parte dos obsidiados tem a prece pela pessoa que está sofrendo a obsessão e a prece pelo espírito obsessor. Então não tem desculpa. O Kardec deixou ali, mesmo sem ser na Revista Espírita, ele deixou formas de a gente aprender a lidar com isso. Muito bem, eu acho que eu acabei, eu vou só retomar as conclusões então. Então tem 4 tipos de obsessão: a obsessão simples, fascinação, subjugação e a possessão. E aquelas outras 3 mensagens importantes, né? A moral está super relacionada com os casos de obsessão. Se a gente não tem uma moral boa, a gente se torna vítima. Se a gente precisa tratar de algum caso desses, a gente precisa melhorar a nossa moral. A gente precisa estudar a Revista Espírita, porque ali tem muita informação útil para a gente aprender a fazer as coisas da forma como Kardec fazia. Mesmo que a gente não queira usar, porque mudou, eu acho que tudo ali é válido ainda. Mas a gente precisa saber que tem isso disponível. E, por fim, os fatos são mais importantes que as opiniões, tanto assim que o Kardec mudou de opinião depois de observar um fenômeno acontecendo. Acho que é isso, obrigado. A gente tem um tempinho aí para perguntas, então fiquem à vontade para falar. Rita, sua trufa está aqui. Cadê a Rita? Tá? Depois você passa aqui. Obrigado.